No episódio de hoje, nós vamos falar do amor em ação, onde as pessoas são o foco e a motivação. Um episódio especial, que para compreender a delícia e a dor do trabalho voluntário, você precisa assistir até o final. Muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Hoje é um tema que a gente vai falar sobre o amor. Uma sexta-feira especial, importante. E para isso nós vamos ter uma troca com Rogério Alves. Isso aí, Stella. Prazer estar aqui. Prazer estar aqui que bom que você gosta, né? É um prazer realmente estar aqui e falar de um assunto bom, que eu gosto também muito, né? É um tema que a gente trouxe exatamente para falar sobre o amor em ação, o amor em ajudar o próximo. E para isso a gente trouxe o tema do Lar Amor Abrigo a Jesus. O Lar Abrigo Amor a Jesus é uma coisa assim realmente que aconteceu na minha vida de uma forma transformadora. Eu acho que a palavra é essa, né? O Rogério hoje, né, em 2025, é um Rogério totalmente diferente, graças a Deus que a gente muda, né? Sim. E o Laje hoje ele tem um objetivo muito diferente daquele lá de 1929, né? Naquele momento era uma instituição socorrista, uma instituição de socorro emergencial ali realmente naquele momento, de moradores de rua. Você imagina, em 1929 não deveriam ter muitos moradores de rua, né? Era aqueles andarilhos que apareciam aí por Friburgo, inverno muito rigorosos, e eles acabavam indo morando lá. Depois o abrigo teve uma outra finalidade, que foi abrigar e receber jovens infratores naquele momento ali, a justiça, né, de Friburgo. Isso nós estamos falando lá no comecinho do século XX, né? Mandava essas crianças para lá também, garotos para lá. Mas depois a população de idosos começou a crescer, né, lá dentro da instituição, abrigados. Eu acredito que naquele momento, e pelos registros que eu conheço, não só de Nova Friburgo, mas de outros municípios também acabavam vindo morar no Lar Abrigo Amor a Jesus, mas é uma foto que não tem nada a ver com a foto que hoje, né, nós temos do Lar Abrigo Amor a Jesus. O Lar Abrigo Amor a Jesus é uma instituição assim que me chama a atenção, apesar de eu ir lá todos os dias da semana. É porque desde o início ela vem cumprindo o seu dever em essência, né? Que é estar ali para o outro, quem está precisando naquele momento. E hoje é onde abriga os idosos. Ela foi criada, né, com uma missão. Ela foi criada com uma missão de abrigamento, de socorro, de realmente atender essa população que está em perigo momentâneo. E hoje o Laje é uma ILPI, uma instituição de longa permanência para idosos. A legislação hoje classifica o Lar Abrigo Amor a Jesus como uma ILPI. E essa ILPI ela tem a finalidade de abrigar enquanto é necessário, enquanto for necessário. E a partir do momento que houver a mínima possibilidade de reintegração social, esse idoso deve ser ou deveria ser reintegrado à sociedade. Porque o melhor lugar para o idoso é em sociedade. Né? Essa ideia do asilo, essa ideia da separação, do exílio social, realmente. Ela deve ser combatida a todo custo. Ela deve ser, eu sempre digo para as pessoas que buscam, né, o abrigamento no Laje, eu costumo dizer, olha, se houver a mínima possibilidade dessa pessoa permanecer no seio familiar, mas a família é melhor em casa. Mas a gente não tem, é melhor em casa. E você, enquanto atual presidente do Laje, você fala isso por quê? Porque eu vejo que a vida institucionalizada, como a gente usa o termo lá dentro da instituição, ela é muito dura. Ela é muito difícil, porque você tem que adequar o serviço àquelas pessoas, mas você não consegue... ainda não conseguimos, e é um objetivo da instituição, personalizar esse atendimento. Individualizar. Individualizar esse atendimento. Ele ainda é uniformizado, ele ainda é formatado. A gente tem uma estrutura... Porque vocês já estão nesse processo, né? Do processo do banho, do processo da alimentação. Então, como que foi essas etapas de transformação que mesmo hoje, né, com tanta mudança, ainda é bom ficar em casa. Mas como que foi esse processo que vocês foram trazendo para personalizar e tornar o lar um lar?
Nós começamos, o primeiro assim, insight que a gente teve foi quando a gente resolveu reformar o refeitório, colocar novas mesas, né? Mesas todas iguaizinhas, cadeiras todas iguais, as mesas são brancas e as cadeiras são laranja, né? O refeitório todo branquinho, as janelas em azul colonial, e a gente resolveu não colocar mais portas no refeitório. E aí houve um movimento, né, naquele momento ali dos colaboradores. Mas eles vão entrar aqui a hora que eles quiserem? Sim, é a casa deles. Eu acho que esse foi o primeiro insight, foi o primeiro movimento, sabe, dessa humanização que a gente vem chamando de humanização, de personalização no tratamento. E de lá para cá, né, hoje, por exemplo, chegam pessoas lá no Laje e nós temos a capacidade e condições de convidar qualquer pessoa que chegue de surpresa no Laje para almoçar. Qualquer pessoa. Nós já convidamos vereadores, secretários de governo, deputados estaduais, deputados federais, já almoçaram lá com a gente. E nós temos assim a total condição de convidar, porque as pessoas inclusive se assustam quando chegam no refeitório. Um balcão de granito, richôs, aquecidos com álcool ali, como você encontra nos restaurantes, né, nos self-services. E você consegue ali, a gente ainda está se dando, né, ao movimento de personalizar o tratamento do idoso. O que você quer comer? Nós temos hoje esse cardápio. O que você quer comer? Aqueles que conseguem verbalizar, que conseguem entender, o prato é montado na hora e nas preferências dele. Então são pequenas coisas que falam assim, mas isso que parece normal no dia a dia da casa, né? Isso é o mínimo, mas já houve um tempo que o prato era arrumado como que tinha em casa, como lá em casa, como na sua casa talvez, né? Você que tem aí talvez mais de 50 anos, a mãe ia no fogão, arrumava o prato e colocava para você. Não tinha esse negócio de perguntar o que você queria comer, né? E lá no Laje a gente está fazendo esses pequenos ganhos, né? Por exemplo, há umas décadas, talvez uma década atrás, o banho tinha um horário. Ele começava ali por volta das 7 horas, 7h30 da manhã, e às 10 horas já tinha terminado, todo mundo tinha tomado banho. Em casa é assim? Lá na sua casa é assim? Não, você toma o banho a hora que você quer, você toma um café, né, faz alguma coisa, se distrai, você pode ir para fisioterapia, depois quando você volta você resolve tomar um banho. No inverno você quer tomar um banho à tarde, né? Não quer tomar banho de manhã, que está gelado, Friburgo é gelado. Então a gente começou a adequar isso, e durante o dia a gente vai ouvindo o morador e eles vão se acostumando, eles foram se adaptando, e hoje a gente está começando com um novo movimento que parece mais uma vez uma coisa boba. Aquele banhozinho no final do dia, sabe? Para você ir para a cama limpinho, fresquinho, nesse calorão que nós vivemos aí agora, nesse final e começo de ano, né? De um novo ano. Mas são ganhos muito grandes. Você romper com uma estrutura que já existe há décadas, 96 anos. O Lar Abrigo Amor a Jesus completa agora no dia 14 de julho. Né? Ele foi fundado no dia 14 de julho de 1929. Então a gente está caminhando para o centenário, e rápido. Quando vê, já foi. Então nós estamos fazendo pequenos ganhos, né? Coisas muito interessantes, um centro médico, instalamos lá agora um fornecimento de nível hospitalar de oxigênio para uma emergência. Nós não somos um hospital, nós não somos uma clínica, então, mas nós temos essa estrutura básica de socorro imediato, até que seja possível levar o paciente para o hospital. Então nós temos um corpo multidisciplinar, uma equipe multidisciplinar que envolva, né, talvez você não saiba, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, assistente social, odontólogo, uma dentista, nós temos um médico, nós temos uma enfermeira com formação superior, vários técnicos de enfermagem, vários cuidadores. Então, assim, uma equipe muito grande, uma equipe multidisciplinar muito grande. E hoje vocês também têm mais consciência ainda sobre tentar essa reabilitação, né? Até com o trabalho da Bia também, de trazer a sociedade para perto, de trazer eles para perto da sociedade, desse convívio, né? A Beatriz é uma psicoterapeuta, né? Ela é especialista em psicomotricidade, né?
Então, ela faz um trabalho muito interessante com o morador. E a gente hoje, às vezes, a gente recebe o morador do Hospital Municipal Raul Sertã, a gente recebe o morador de casa que estava acamado. E dentro de muito pouco tempo, a gente consegue fazer essa pessoa voltar a andar, se alimentar com a própria mão. Então, é uma reabilitação. Nós temos lá hoje, por exemplo, você que não conhece o Lar Abrigo Amor de Jesus, fica aí o convite. Sim. Qualquer dia, qualquer horário, né? Nós estamos lá, o lar está 24 horas, né? Então o bom é você visitar ali na parte da tarde. Por quê? Porque de manhã é uma casa. Então as pessoas estão tomando banho, está sendo feito faxina, está preparando o almoço, está varrendo, está lavando, está trocando roupa de cama. Então você vai ali à tarde para você conhecer. Nós temos uma esmalteria e um salão de cabeleireiro. Então ali você chega nas segundas-feiras lá no lar, já é dia de festa. Segunda-feira é dia de festa. Por que que é dia de festa? Porque os salões estão fechados. E as cabeleireiras, as pessoas que fazem ali as manicures vão para lá e no dia de folga, voluntariamente, e fazem o trabalho, né? Então pintam o cabelo, fazem a unha. É uma coisa interessantíssima. Há poucos dias atrás nós tivemos um desfile de modas. Eu vi. Né? Um desfile de modas antes da nossa festa do Yakisoba. Nós fizemos um desfile com as roupas do nosso bazar chique. Então é assim é uma loucura, aquilo não para e toda hora tem uma atividade, todo mês tem a festa do aniversariante do mês. Né? Na segunda-feira agora foi a festa do aniversariante do mês. Na segunda-feira que eu estou dizendo para vocês, foi no primeiro dia do mês de abril, nós tivemos a festa do aniversariante do mês de março. De março. Né? De março, porque enrolou um pouco por causa do Yakisoba Solidário que aconteceu ali no finalzinho de março. Então nós tivemos um desfile de moda, é muita atividade. Nós temos os 2 bazares que são hoje a maior fonte de renda do Lar Abrigo Amor a Jesus. Né? Nós temos assim números muito expressivos. Até onde as pessoas podem, né? A comunidade pode fazer parte, né? Consumindo nos bazares. Todas as terças e quintas abertos ali um aberto de 7 horas da manhã até as 15h30, o bazar permanente, são 2 bazares, e o bazar chique aberto de 8 até as 16 horas. Então vá lá conhecer, são coisas assim novas, coisas bonitas, com preços muito baratos, acessíveis, né? Então é assim uma estrutura gigantesca. E por isso que talvez tenha essa dificuldade de fazer essa humanização, porque é muita gente que você tem que mobilizar para dar banhos em horários diferentes, para dar comida da forma que quer, né? É como trazer essa administração, essa gestão de pessoas, que a empresa tem que funcionar, que a empresa tem que render, para personalizar e tornar o mais natural possível. É uma quebra de paradigma constante, né? É uma quebra de paradigmas constante, porque nós estamos fazendo uma mudança de consciência nos colaboradores, na equipe e em nós mesmos. De que nós não estamos lá e que a instituição não existe para prestar um favor ou prestar um simples... E não é um bater cartão, né? Uma produção... Não é aquela coisa de você... Nós só estamos lá, a instituição só existe porque aquelas pessoas moram lá. Aquelas pessoas necessitam momentaneamente do apoio, do auxílio, do carinho, da atenção. Então nós estamos fazendo uma inversão de papéis, uma inversão de valores. A cozinha, sabe, funciona pensando no morador, a lavanderia funciona pensando no morador, as roupas de cama são colocadas pensando no morador, a compra de equipamentos são feitas pensando no morador. Então nós estamos fazendo esse trabalho de humanização, ele é longo, ele é profundo, porque ele precisa que seja comprado, que ele seja incorporado pelas pessoas e percebam que a vida é muito perigosa, né? A vida é muito perigosa, ela é uma professora bastante rígida. E quando a gente não aprende com o exemplo, com o ver, né? Ela te convida a vivenciar isso. E quando você é convidado a vivenciar isso, quem sabe do futuro, né? Não é uma ameaça, tá? Não é uma ameaça de jeito nenhum, mas eu costumo brincar com as pessoas que eu idealizo o abrigo como para ele estar bom para eu morar lá. E por enquanto não está. Eu não me sentiria à vontade, não me sentiria confortável morando no Lar Abrigo Amor a Jesus. Então, o ideal para a gente é que
a qualquer momento eu possa passar a morar lá e não vai mudar muito a minha vida. Esse é o ideal da diretoria atualmente, é de mostrar realmente de que aquelas pessoas que são cidadãos friburguenses, nós só abrigamos pessoas de Nova Friburgo, então são cidadãos friburguenses que contribuíram para a economia de alguma forma, estiveram presentes na sociedade de alguma forma durante um certo período da sua vida, que mudam para o Laje, né, na terceira idade, ou na melhor idade, ou na velhice, e eles têm que ser tratados com dignidade, com respeito, com carinho, com amor, com atenção, com desvelo, com mimos realmente, porque isso faz parte da empatia, né? De você se colocar no lugar do outro. Tá bom para mim? Não, não tá. Então vou trabalhar para que isso se transforme. Apesar de todas as melhorias, apesar de tudo que é feito até hoje, né? Ainda tem mais para fazer. Eu acho que é esse objetivo incansável. Não, a gente não sossega, Estela. É assim, eu passo, vejo uma parede com uma sujeira, eu já penso em pintar. A gente vê um pé da mesa ali que o rodo bateu, que a vassoura bateu e descascou a tinta. Já estamos contratando, pegando gente, mandando reformar. É a quina da mesa que passou, alguém esbarrou ali, quebrou a quina da mesa, soltou a forração ali do MDF. A gente já chama alguém, manda consertar. Lâmpada queimada não existe. A gente está sempre ali na manutenção da instituição para que as pessoas que moram lá realmente se sintam prestigiadas, sabe? Se sintam importantes e se vejam prestigiadas por aquilo. É uma instituição que, para você que talvez não conheça, né? Vá lá conhecer, que você vai se assustar positivamente. Porque, apesar de ter muito trabalho, muitas transformações a ocorrerem, e vão ocorrer principalmente nesses próximos 4 anos, mas você vai se assustar porque nós trazemos, né, aquele paradigma ainda e aquele preconceito dos asilos, né, da clínica de idosos, não tem isso. É uma casa, é alegria, é música de boa qualidade e festa, e o tempo todo a gente está pensando. Hoje, no dia que eu estou falando para vocês aqui, pão com ovo. Coisa boba, né? Pão com ovo. Hoje foi servido pão com ovo a parte da tarde para eles. Eles adoram. Quem não gosta de um pão com ovo? Porque isso faz parte da vida deles. Né? Então, traz essa referência de casa, referência da normalidade. Né? Quer ver uma coisa, Estela, que mudou há uns anos atrás, e que de vez em quando a gente quase tem uma recaída e eu tenho que intervir às vezes. Algumas décadas atrás a gente usava margarina no Laje. Eu não tenho nada contra margarina, mas eram aquelas margarinas mesmo que a gente comprava pelo volume de gasto. Na época a instituição comprava baldes, né? Aqueles baldes de, 15 quilos, 18 quilos, eu acho. Parece um balde de tinta, né? Só que era margarina. E há 10 anos, talvez, atrás, nós fizemos a opção, até conselho dos médicos, né, da nutricionista, de passarmos para manteiga. Hoje a gente consome manteiga, iogurte, e as pessoas falam, não, mas é muito caro, a manteiga andou cara aí no final do ano, aí no verão. Aí. Não tem esse negócio, nós vamos dar um jeito, mas nós não vamos retroagir, a gente não vai cair a qualidade. Nós vamos, e é no detalhe, né? Se você bobear, você faz o mais fácil. Isso. Se bobear, sempre tem uma pessoa, um espírito prático para falar assim, não, mas se a gente fizer assim é mais fácil. Não, a gente gosta do mais difícil, né? Mas manter a qualidade, sabe? Colchões de excelente qualidade, pensa na roupa de cama, a gente tem uns parceiros assim que colaboram. Então, pequenos detalhes, como você falou, que fazem a diferença. E eu volto a reiterar, vá lá conhecer o Lar Abrigo Amor de Jesus. Você que contribui, por exemplo, com o Laje, nós temos hoje cerca de 600 sócios. Caramba! Mas esses 600 sócios hoje representam mais ou menos 22, 23 mil reais, talvez, na nossa receita. E se você quiser contribuir, quiser participar, antes de se inscrever, antes de buscar como eu posso ser sócio ou como eu posso contribuir, eu te aconselho e te recomendo que vá lá conhecer. Conheça a instituição, faça uma visita.
Olhe tudo, tire suas conclusões e depois, na saída, pergunte à nossa recepcionista como você faz para se associar. Porque eu tenho certeza que você vai participar de um projeto que vai te dar orgulho, que você vai ter certeza onde você está colocando o seu dinheiro, onde você está investindo, onde você está participando e colaborando. Se eu posso te dizer alguma coisa sobre ajudar uma instituição, é isso. Visite a instituição, conheça a instituição, constate o que está sendo feito e depois se associe. Então fica aí o convite. Vamos lá tomar um café. Se chegar num horário legal ali que tiver, meio-dia ali, vai ser convidado para almoçar. Coisa boa. Pode aceitar e pode subir tranquilo a rampa. É muito bom. Porque a comida é muito boa, de qualidade. Nossa equipe que é feito, né? Não, com acompanhamento da nutricionista, material de primeira, todos os ingredientes de primeira qualidade. E o Laje vem assim se transformando realmente. Isso é bom de ver, sabe? Nós estamos hoje numa data bem especial, onde os nossos corações ficam um pouco mais sensibilizados, né, por cristãos que somos. E a gente... Não é à toa que essa instituição tem o nome de Lar Abrigo Amor a Jesus. Porque realmente ali você vê, né, a proposta cristã sendo materializada. E aí aqueles que gostam um pouco mais de estudar o Evangelho, né? Eu gosto muito da Casa do Caminho. Da Casa do Caminho, onde Pedro trabalhava ali incessantemente, né? Acolhendo os doentes, os deserdados, os exilados. Então o abrigo tem esse chamamento, essa pegada assim, muito, muito cristã, mas o cristianismo na prática. O cristianismo vivenciado no dia a dia, né? Onde você vê as pessoas realmente viverem uma vida digna. E essa é a maior intenção, né? De você trabalhar a autoestima, trabalhar o amor próprio, trabalhar o auto-perdão, dando a essas pessoas uma condição não só de sobreviver, mas de viver. Sabe, de ouvir diferente. Boa música, de aprender artesanato. Não é esperar para morrer, né, Rô? Não pode ser um depósito, até porque se isso fosse uma realidade no Laje, eu não estaria lá. Ali é uma proposta de vida, uma proposta de transformação, um desafio constante, né? Para você ter uma ideia, você que está nos assistindo, eu costumo perguntar às pessoas: quanto você acha que custa o Laje? Quanto você acha que custou em 2024 o Lar Abrigo Amor a Jesus? E ninguém chega perto e ninguém tem noção de quanto custou o Lar Abrigo Amor a Jesus no ano de 2024. 5.300.000 reais. Nós temos um grupo de trabalhadores, de colaboradores, essa equipe multidisciplinar e mais os outros funcionários, os outros colaboradores, cerca de 66 pessoas. Mas para que tanta gente? O problema e a justificativa é que o abrigo funciona 24 horas por dia, todos os dias. Eu costumo brincar, e até já brinquei com isso no programa do Modesto, que eu já pedi a eles para ver se não dá para passar o final de semana fora, se não dá para diminuir o número de refeições, e não escuto, né, uma resposta deles, não tem resposta. Então não tem jeito, são 24 horas por dia, todos os dias, feriado, sábado e domingo, né? Não é como uma empresa ou como uma instituição de outra finalidade que você fecha a porta na sexta-feira e reabre na segunda-feira, ou 5 horas, 6 horas da tarde, tranca e reabre no outro dia de manhã. Não, é 24 horas o tempo todo e mantendo esse nível de excelência de todos trabalho, de prestação de serviço com excelência. A gente volta para a direção do Laje, Stella, com uma intenção maior, de fazer com que essa instituição realmente, nesses próximos 4 anos, ela se transforme em uma das melhores instituições de acolhimento de idosos do Brasil. Não estou falando de Friburgo, estou falando do Brasil. O Lar Abrigo Amor a Jesus, e me cobrem no futuro, tá? Ele vai se transformar nesses próximos 4 anos na melhor instituição de abrigamento para idosos desse país. Essa é a meta. Porque nós temos que pensar alto, temos que mirar alto
para que, se não for possível o intento, nós fiquemos entre as melhores. Mas a intenção é essa, de nós fazermos realmente um trabalho com excelência, um trabalho com respeito, com dignidade e voltados para essa missão cristã, essa missão de reconhecimento, de entendimento, de reconhecer que, né, o próximo é esse aí. Era desse próximo que Jesus falou durante todo o seu messianato, durante toda a sua trajetória aqui com a gente. Ele falava muito do próximo, né? E o próximo é esse. É aquele que está ali do nosso lado, é aquele que precisa da gente. E a outra coisa, né, gente? A gente está caminhando já para o final desse bate-papo, que está sendo quase um monólogo, né? A gente está... Acho que o grande barato dessa ação é você poder estar aqui e falar para você disso, é você levar para casa esse sentimento de pertencimento, de estar envolvido num grande trabalho, numa grande missão. O nosso querido amigo Roberto Helble, né, quando assumiu há 4 anos atrás o Lar Abrigo Amor a Jesus, ele ficou bastante assustado, né, porque as pessoas não têm noção que custa o que custa, que dá tanto trabalho como dá. E ele vinha trazer os problemas para mim, às vezes, como simples voluntário que eu era naquele momento. E eu dizia para ele assim: você já avisou, já falou para o dono? Como assim? Não, você tem que falar para o dono. Quando a coisa estiver feia, que você não souber o que fazer, você vai lá e fala para o dono, porque isso aqui não é seu. Eu falei: mas você está ficando doido? Falar com quem? Eu falei: meu filho, fale com Jesus. Fala com ele. Falou: ó, eu não sei o que fazer. Ó, tem pagamento semana que vem, não tem jeito. E ele começou a rir, brincar com isso, né? E depois de alguns anos, e há pouco tempo ele deu uma entrevista aqui para o nosso amigo Modesto, aqui na TV Zoom, ele disse que depois ele compreendeu, né, que realmente nas horas mais difíceis aparece uma solução para o problema. É por isso, porque aquilo lá não é nosso, aquilo lá não é do município, aquilo lá é realmente uma obra divina que as pessoas precisam. E tem gente que precisa do Laje, porque senão ele já teria morrido. Então é um ponto-chave, né? O Laje existe, infelizmente, e precisa existir, infelizmente, porque a sociedade ainda é muito injusta, muito desigual, muito... Eu tenho medo até de usar algumas palavras, sabe? Eu acho isso muito interessante, dessa dualidade da fala, né? Porque, infelizmente, o Laje precisa existir. Mas o Laje existe, e isso, né, gera a outras pessoas oportunidades que elas não teriam. Eu acho que eu vou usar a palavra, Estela, indiferença, né? Invisibilidade social. Essas pessoas existem. Essas pessoas estão por aí e nós temos mais de 50 pedidos de internação. Nós temos cerca de 70 moradores, estamos caminhando para 80 moradores até o final desse ano de 2025 e nós temos mais de 50 pedidos de internação. Então é difícil você selecionar e dizer quem vai entrar e quem não vai entrar. É muito difícil. Mas a solução não é construir mais vagas. Não é você ajudar a construir mais vagas. É a gente se dedicar e trabalhar em conscientizar a sociedade de que o lugar do idoso é em casa. E dentro desse processo de você administrando e entendendo as dores e as delícias de estar ali à frente ao Laje, para você, qual que é o principal desafio? O desafio é vencer a mim mesmo. Esse é o maior desafio, sabe? É de manhã não ter coragem ou não ter vontade de ir, levantar e ir, porque comprar a responsabilidade. Eu acho que o mais difícil de ajudar numa ação dessa é isso, é a gente vencer os nossos próprios preconceitos, as nossas próprias limitações e pensar que nós somos capazes de intervir positivamente na vida dos outros. E para terminar, Estela, quero te lembrar, nós já chegamos aos nossos 30 minutos. Já foi, já entregou tudo. É boa, é rápida e fica o convite. Lar Abrigo Amor a Jesus, vai lá conhecer. Uma última pergunta, o salário é bom? Excelente, excelente. É isso que me faz levantar todos os dias. Muito melhor do que ganhar dinheiro é você ganhar paz de consciência, ganhar travesseiro macio. Porque quando eu me deito,
eu me deito com um sentimento de missão cumprida todos os dias. É isso, gente. Não tem mais tempo. Muito obrigada pela sua atenção, pela sua audiência. Se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, aproveita para se inscrever e segue a gente lá no Instagram, Acreditar em Si Oficial. Obrigada, Rogerão. Valeu. Até a próxima. Obrigado a todos vocês. Uma boa noite.